Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati, neste dia em que estamos a celebrar o dia da expiação. A minha pergunta que eu quero fazer a vós hoje representando o dia de expiação, é porquê é que estamos aqui a observar o dia de expiação? Porquê é que estamos a jejuar neste dia? Nós, está claro, sabemos que o jejum nos faz humildes perante Deus e nos traz mais perto de Deus. Faz com que nós estejamos mais perto de Deus. Também sabemos que o jejum, quando jejuamos, não é para fazer, a dizer a Deus que temos direitos a certas coisas, não é nada disso. Mas quando jejuamos a Deus, quando jejuamos, é para estarmos humildes, para estarmos perto de Deus, e que por isso, quando estamos perto de Deus, aprendemos a obedecer a Ele de uma maneira melhor, aprendemos a fazer as coisas que sejam agradáveis a Ele. E por isso, quando fazemos as coisas que são agradáveis a Ele, Ele então ouve as nossas petições, os nossos pedidos. Mas sabemos isso acerca de qualquer dia de jejum. Mas a minha pergunta é porquê é que estamos a jejuar hoje representando o dia de expiação. E por isso, neste sermão hoje, quero analisar a razão porquê é que jejuamos no dia de expiação, e vamos ver 3 maneiras como Deus, através do significado e simbolismo do dia da expiação, 3 maneiras ou 3 pontos principais da expiação que nós recebemos como seres humanos, como parte da humanidade. E porquê? Porquê é que vamos analisar isso? É para que nós possamos ser mais perfeitos em tudo que seja bom, em tudo que seja agradável a Deus. E assim cumprimos o desejo de Deus em nós, fazendo o que é agradável a Deus através de Jesus Cristo, para quem assim seja a glória para sempre. Como sabemos, queridos irmãos, todos os dias santos são sombras de coisas a vir ou que já vieram, eram sombras de coisas que já vieram. Por exemplo, nós observamos a Páscoa. A Páscoa, a primeira festa, representou quando Jesus Cristo morreu. Depois, está claro, por causa de Jesus Cristo morrer e de dar a sua vida por nós, através de dar o seu sangue, pagar com o seu sangue a nossa salvação, fez a salvação, o plano de salvação possível. E depois, daí temos os outros dias de festa, que são dias santos, que se seguem da festa. Por exemplo, o primeiro é os dias dos asmos. E os dias dos asmos representam Israel serem libertado do Egito, que simbolicamente representa nós sermos libertados do pecado. E depois disso, nós que somos chamados, recebemos os primeiros frutos do Espírito Santo. Isto é, somos os primeiros a receber o Espírito Santo para nos ajudar a vencer nesta luta. Depois, o próximo dia santo é o dia das trombetas, que celebramos recentemente, que representa a vinda de Jesus Cristo à Terra. A vinda de Jesus Cristo à Terra, em que será o tempo de julgar os mortos, o tempo de recompensar os santos e o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Podem ler isso em Apocalipse 11, versículo 18, que representa, digamos assim, este período que acabamos de passar, que é o período das trombetas. Mas depois disso, então, chegamos a um ponto em profecia que é descrito o ponto em que aqueles que destroem a terra são destruídos, e que isso é descrito na Apocalipse, capítulo 19, 19 a 21. Então, virem, se faz favor, Apocalipse 19, 19 a 21, e diz assim: E vi a besta e os reis da terra
com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército, isto é, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que veio neste cavalo branco e tinha no seu manto e na sua coxa um nome escrito que era Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E então vemos a besta e os reis da terra congregados para lutarem contra Jesus Cristo. E diz então assim no versículo 20, perdão, mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Por isso vemos aqui a parte da vinda de Cristo, em que os santos, aqueles em Cristo, são ressuscitados, os santos são recompensados, casam com Cristo, as bodas do Cordeiro, digamos assim, casam com Cristo e recebem a recompensa, e então vê-se aqui que aqueles que destroem a terra são destruídos. Por isso chegamos a este ponto, aqui que, como diz aqui no versículo 21, os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Temos agora uma situação na profecia em que o governo humano foi destruído, Jesus Cristo está agora pronto para reinar na terra, os santos estão ressuscitados, prontos para reinar, e então vamos virar a página, digamos assim, virar a página para o próximo, digamos assim, capítulo no plano de salvação de Deus. E o próximo capítulo é o próximo dia santo, que uma vez mais é uma sombra do significado do que vai acontecer, e o próximo dia santo é o dia de expiação, pelo qual hoje estamos a celebrar o dia da expiação, e é o dia 2. E por isso vamos então agora ver um bocadinho mais acerca do dia de expiação. Ora, sabemos, está claro, que temos um inimigo, temos um adversário, que é Satanás. E por isso vamos então começar a ler a primeira profecia acerca do destino de Satanás. A primeira profecia acerca do destino de Satanás. E essa profecia está em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, e vamos ler versículos 14 e 15. Porque foi depois do Adão e Eva terem pecado, e então diz assim o Senhor à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti, isto é, entre Satanás, e a mulher, que aqui representa a Igreja, entre a tua descendência, isto é, a descendência de Satanás, aqueles que seguem o caminho de Satanás neste mundo, e o seu descendente, que é Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça, isto é, Jesus Cristo te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é, Satanás vai ferir o calcanhar, e então Jesus Cristo vai ferir a cabeça de Satanás. Está aqui esta profecia. Vejamos um bocadinho mais o que é que quer dizer com este ponto em que Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 16, versículo 20, que diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Quando diz que Jesus Cristo ferirá a cabeça de Satanás, vê-se aqui então em Romanos que está a dizer que ele será esmigalhado. A cabeça dele será esmigalhada. Isso é o que
Deus vai fazer através de Jesus Cristo a Satanás. E vai ser então que o império espiritual de Satanás, que governa na terra, o Deus desta terra, vai ser também destruído no dia de expiação. O império espiritual de Satanás vai ser destruído. Então vejam o que é que ele tem feito e o que é que ele faz com o seu império. E vejam isso então em 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 a 4, que diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Que estão perdidos. Porquê? Porque não têm esperança, vão ter esperança no futuro, mas correntemente não têm esperança. E o evangelho está encoberto para eles. Nos quais, versículo 4, o Deus deste século, isto é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, cegou o entendimento daquelas pessoas que não estão a acreditar em Cristo, que é a maioria das pessoas no mundo. O entendimento deles está cegado. Não conseguem entender o plano de Deus, a verdade de Deus. Para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Para que não lhes resplandeça a luz, a esperança, a glória do evangelho da glória de Cristo, que é Cristo em nós, Cristo a viver em nós. Isto é a boa nova, que Cristo vai viver em nós e nós podemos ser mudados para ser um ser novo, uma pessoa nova, filhos e filhas de Deus no reino de Deus, e por isso esta é a boa nova da glória de Cristo em nós, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E por isso vemos o que é que Satanás tem feito. O Satanás tem feito, digamos assim, posto uma coberta, é como se uma nuvem para as pessoas não verem a boa nova do reino de Deus. Ora, com a cabeça de Satanás sendo esmigalhada, isto é, o reino dele na terra sendo esmigalhado, então essa glória vai poder brilhar de novo, vai poder brilhar na terra. E por isso é que o mundo precisa de expiação. Então vamos ver, queridos irmãos, a cerimónia da expiação para entendermos um bocadinho melhor o significado deste dia. E a cerimónia do dia da expiação está descrita em Levíticos capítulo 16. Levíticos capítulo 16. Ora, vamos ler um pouco de Levíticos, mas depois vamos ler outras escrituras, depois vamos voltar a Levíticos 16, por isso talvez seja uma boa ideia porem assim um papelinho ou coisa assim para marcar esta página de Levíticos capítulo 16. E vejam, inicialmente, no versículo 29 a 31, porque isto é depois de explicar aqui em Levíticos 16 o significado do dia, digamos assim, dá um sumário do propósito do dia de expiação. E este é o que precisamos de compreender e esta é a razão porque que jejuamos hoje no dia de expiação. Vejam aqui, versículo 29 a 31. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, isto é, farás jejum da água e de comida. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Todos param. Não comem, não bebem e não fazem qualquer trabalho. Versículo 30. Porquê? Porque naquele dia se fará expiação. Quem é que fará expiação? Vai ser o sumo sacerdote, que, vamos ver, é Jesus Cristo. Se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Esta é a razão porque que jejuamos no dia de expiação. Porque vamos ser expiados, digamos assim. Vamos ser purificados de todos os nossos pecados. E por isso, estando sem pecado, sendo esses pecados, sendo, digamos assim, lavados de novo, representando esse significado do que o sumo sacerdote faz por nós, então
nós queremos estar perto de Deus, não ter pecado, para podermos entender melhor o significado do dia. Por isso é que jejuamos. Versículo 31. É sábado, descanso solene para vós todos, e afligireis a vossa alma. Isto é, jejuareis. É estatuto perpétuo. É estatuto perpétuo. Queridos irmãos, porque o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, faz a expiação por nós. Nós vamos ser purificados de todos os nossos pecados. Esse é o significado deste dia. Perdão. Essa é a razão porque é que jejuamos neste dia. Então vamos ver um bocadinho antes. Vamos começar a ler no versículo 3 e depois no versículo 5. Diz assim: entrará Arão no santuário com um novilho para oferta pelo pecado e um carneiro para holocausto. E depois diz assim: da congregação dos filhos de Israel, versículo 5, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Por isso está a descrever aqui: há um novilho, há um carneiro e há 2 bodes. Pelo menos aqui inicialmente, como vemos. E vejam aqui, então continuando no versículo 6. Arão terá o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Ele então leva o novilho, digamos assim, o touro pequenino, e fará expiação por si e pela sua casa. Isto é, pelo sacerdote e pela família dos sacerdotes. Família sacerdocial, digamos assim. Por isso, vemos aqui um princípio importante, que existem um caso aqui de 2 bodes. 2 bodes. A congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado. Não. Agora, porquê bodes? Eu perguntei a uma pessoa, que é um farmeiro, qual é a diferença entre um bode e um carneiro? E está claro, muitos de vocês sabem. O bode é um animal que tem uma tendência muito independente. Quer fazer as coisas que ele quer. O carneiro é mais submisso, mais humilde, digamos assim, enquanto que o bode é mais independente, quer fazer as suas próprias coisas. É uma diferença importante entre o carneiro e o bode. E depois, continuando então a ler no versículo 7, diz assim: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação e lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o bode emissário, ou como diz no hebraico, Azazel, para o Azazel, o bode Azazel. Por isso temos assim, um bode através de lotes vai ser selecionado para representar o Senhor, isto é, representando Jesus Cristo, e outro bode para representar Azazel. Ora, como sabemos, Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus. Vocês podem ler, por exemplo, em João 26 a 29, quando João Batista veio, ele disse: aqui está o Cordeiro de Deus, que vai perdoar os pecados do mundo. Jesus Cristo foi, está claro, um cordeiro, digamos assim, um cordeiro, correto. Enquanto que não foi um bode. Jesus Cristo não é um bode, digamos assim. Por isso, o ato de Jesus Cristo morrer foi um ato de sacrifício, digamos assim, um holocausto, um sacrifício completo, que é o caso do sacrifício de Jesus Cristo. Não é uma pessoa com pecado a fazer um sacrifício, mas o holocausto representa uma oferta de um homem perfeito dando uma oferta. E por isso é uma oferta que
tem um odor, um aroma agradável a Deus, que é um homem perfeito fazendo uma oferta. Isso é o holocausto. E representa, está claro, Jesus Cristo, um homem que veio a ser um homem, que veio para a carne e veio a ser um homem perfeito e que se ofereceu de livre vontade, um homem perfeito, dando uma oferta. Mas Jesus Cristo também tomou os sacrifícios sobre si, tomou sobre si os pecados do mundo, tomou sobre si os pecados das pessoas, os pecados do mundo. E por isso, os pecados do mundo, este mundo que quer fazer as coisas que quer fazer, que são independentes. E por isso, ele tornou-se, digamos assim, uma oferta pelo pecado. E numa oferta pelo pecado, é oferta aqui, neste significado, em primeiro lugar, pelo novilho e também por um dos bodes. E vê-se assim, é o novilho, oferta pelo pecado, e também um dos bodes era uma oferta pelo pecado. Por isso há duas ofertas pelo pecado. Um é o novilho e o outro é um bode. A oferta pelo pecado é uma oferta, digamos assim, pela natureza pecaminosa do homem, a natureza que é contra as leis de Deus, digamos assim, a natureza humana. E aqui estava Jesus Cristo a tomar sobre si os pecados do mundo e, por isso, ofereceu, através do novilho e através de um bode, tomou o simbolismo, digamos assim, de levar os pecados das pessoas do mundo. E por isso aqui vê-se que Jesus Cristo não só fez um holocausto, uma oferta de um homem perfeito a fazer uma oferta, mas também fez uma oferta pelo pecado que representa aceitar os pecados das outras pessoas, e então fez essa oferta. E uma oferta é feita com o novilho, que era a expiação do sumo sacerdote por ele e pela sua família, e depois o outro era do bode que foi escolhido. Então vejam aqui, continuando a ler, no versículo 11, diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Por isso ele vai tirar o novilho, e o novilho vai oferecer por si e por sua casa, e pela sua família, pela família dos sacerdotes. E depois, vê-se então no versículo 14, diz assim: tomará o sangue do novilho e com o dedo o aspergirá 7 vezes à frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Vai fazer isso 7 vezes. 7 vezes significando completamente. Completamente, usando o sangue, representando o sangue de Jesus Cristo, que tomou o pecado sobre ele próprio, e por isso está aqui a usar o novilho, representando o pecado, a expiação do sumo sacerdote físico, do sacerdote físico, e da família do sacerdote, digamos assim, físico. Depois, também é importante lembrar-se outra coisa, que nós, espiritualmente, o simbolismo aqui é, como podem ler em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 e versículo 9, nós somos uma geração de Deus, somos, digamos assim, uma família de sacerdotes real, uma nação santa, e por isso, simbolicamente, está aqui a representar o povo de Deus, aqueles que são de Cristo, durante o período que tem existido e que existe agora, antes da vinda de Cristo, digamos assim. Depois, vejam então no versículo 15. Depois de ter feito essa oferta do novilho como expiação por ele e pela sua casa, ele então leva o bode da oferta pelo pecado, que é depois, faz um primeiro e depois faz o outro. O bode da oferta pelo pecado, que será para o povo.
Por isso o bode para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, isto é, para a área do Santo dos Santos, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, isto é, 7 vezes. Aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Então vemos que faz expiação com o novilho para a família dos sacerdotes e depois faz expiação com o bode para o resto, digamos assim, do povo. Aqui vê-se que há uma diferença entre o pecado sendo perdoado, primeiro, à família dos sacerdotes, que são aqueles que são chamados durante esta era cristã, antes da segunda vinda de Cristo, e os outros que vão ser o resto do mundo, vão ser chamados depois, aqueles que têm um espírito independente, vão ser chamados depois, digamos assim, no mundo da manhã, ou digamos assim, no julgamento do grande trono, do trono branco. E por isso essa é a primeira maneira, digamos assim, que Jesus Cristo nos está a expiar para nós e pela humanidade. Ele ofereceu a sua vida como um sacrifício e tomou sobre si mesmo os pecados, os nossos pecados e os pecados da humanidade. E vê-se aqui que para a família dos sacerdotes foi o novilho e para o resto do mundo, o povo, foi um bode. Vê-se também no versículo 8 aqui de Levíticos 16, que diz assim: lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e outra para o Azazel, o bode de Azazel, como diz no grego. Porquê através de sortes? Porquê? Porque nós olhando aos 2 bodes, não sabíamos distinguir quais eram um bode ou outro. Que um bode representava, digamos assim, o povo, isto é, a natureza humana do povo, a natureza deste mundo, e outro bode representa a natureza de Satanás. E, embora ambos sejam pecaminosos, vai haver uma expiação pelo mundo e pela natureza humana que tem esta atitude independente, como o bode, mas não vai haver expiação para a atitude de Satanás. Vê-se esta diferença aqui. E vê-se então aqui no versículo 10, mas o bode sobre cair a sorte para o Azazel, como diz no hebreu, será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário, como Azazel. Azazel era um título de um demónio, digamos assim, e por isso é o que está claro, representa Satanás e os poderes dele. E por isso vai ser esta natureza de Satanás que vai ser imprisionado, digamos assim, num local, inicialmente por 1000 anos, primeira fase, e a segunda fase, uma vez significado duplicado, vai ser eternamente. Vejamos então agora a segunda parte de como é que Jesus Cristo nos vai expiar a nós e a humanidade. Porque a primeira parte foi através desta oferta e explicamos com cuidadinho o significado dos animais e da diferença entre o novilho e o bode. Mas vamos então ver a segunda parte e talvez, digamos assim, a mais importante neste momento que nós precisamos de concentrar e pensar e ver o valor e a importância deste significado, que vamos ler então no versículo 17 a 20, que diz assim: nenhum homem entrará na tenda da congregação quando ele, isto é, o sumo sacerdote, entrar para fazer propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo, isto é, pelo sumo sacerdote físico, pela sua casa, isto é, pela sua família,
família de sacerdotes e por toda a congregação de Israel. Os 2 primeiros é pelo novilho e pelo todo Israel é pelo bode. Então sairá ao altar, que está perante o Senhor, ele sai do santuário, vai para o altar, que está perante o Senhor, e fará a expiação por ele, perdão, no altar também. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode, e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Uma vez mais, a família de sacerdotes, que somos nós, os cristãos espirituais, nesta era, digamos assim, nesta era cristã, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e os outros que representam os bodes, aqueles com espírito independente, que viverão depois, digamos assim, no período do trono branco. E diz assim, havendo depois acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Daqui, diz assim, havendo depois acabado de fazer a expiação, quando tiver completado fazer a expiação, vá então tratar do bode vivo. E por isso, vamos ver então o que é que se passa até acabar de completar a expiação. Ora, o que é a expiação? A expiação é que está Jesus Cristo como sumo sacerdote que entrou no céu e que está sentado à direita de Deus. Entrou no céu quando? Entrou no céu no dia depois de morrer, 3 dias depois de morrer, que foi o dia da oferta, que foi oferta no primeiro dia da semana, que foi, não me lembro agora o nome, mas que foi levada e mostrada, foi esse o dia da oferta. E deixa-me cá ver, diz assim em Levíticos 23, para usar o nome correto, agora que neste momento de cor e salteado não me lembro, mas está aqui o molho da oferta movida. O molho da oferta movida, que diz no Levíticos 23, 15. Por isso, foi significado quando Jesus Cristo, depois de ressuscitar, foi para o céu e se apresentou perante o Pai, que é quando, a partir daí, ele tem e está ao lado do trono do Pai e, por isso, está a fazer este ato de expiação por nós, desse dia, diariamente. E é o que, no dia de expiação, isto representa e que ele está a fazer por nós. E por isso, continuando então no versículo de Levíticos 16, versículo 20, havendo depois acabado de fazer expiação. Ora, e depois fará chegar o bode vivo. E como sabemos, lendo isto nas profecias, vai haver 2 fases. Vai fazer a primeira fase, porque é tudo em dualismo, vai ser a primeira fase, que vai ser ao fim dos 1000 anos, e depois vai ser uma segunda fase, que vai ser, então, Satanás vai ser posto completamente de fora, eternamente. Isso vamos ver mais daqui um pouco. Mas o que ele está a fazer aqui, o sumo sacerdote está a fazer aqui, está-nos a purificar, está-nos a limpar. Como? Porque ele se apresenta perante Deus conforme nós vamos aos nossos joelhos, nos ajoelhamos e vemos que fazemos qualquer coisa errada e pedimos perdão a Deus Pai, através de Jesus Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos, através de Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote espiritual, e então ele nos perdoa. E assim está-nos, digamos assim, a lavar, a purificar de dia a dia, conforme vamos andando, até ficarmos mais e mais limpos e mais puros, até digamos assim, esta obra de purificação ser acabada de fazer, esta expiação ser acabada de fazer. Quando acabar de fazer essa parte da expiação, que é a limpeza da família de sacerdotes espiritual, que vamos ser nós, que vamos estar na primeira ressurreição, então vai haver a primeira ressurreição, vai haver
as bodas do Cordeiro, os santos vão ser recompensados e então vemos então aí o significado do sumo sacerdote atuando por nós durante este período. Isto é a parte importante do trabalho do sumo sacerdote. A parte importante que ele está a fazer por nós diariamente. Vamos ver isto descrito, por favor, irmãos, no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, vamos ver isto, de Hebreus, vamos começar a ler isto no capítulo 8. Hebreus capítulo 8. E vamos ler várias escrituras de versículos de Hebreus. Primeiro que vamos aqui é ver no versículo 1 e 2, Hebreus 8. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Temos um tal sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que se assentou à direita do trono do Pai. E por isso vemos, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não um homem. Ele é o ministro, ele é o sumo sacerdote, que está a ministrar, a perdoar, a purificar a nós diariamente, conforme nos apresentamos a ele. E este é o significado do dia de expiação, que nos faz lembrar ou celebrar este acontecimento que Jesus Cristo está a fazer por nós diariamente, desde que ele foi ressuscitado. Vejam também no capítulo 9, versículo 6 a 12. 9, capítulo 6 a 12, diz assim: Ora, depois de tudo isto, assim, preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, isto é, no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. Isto era no significado, simbolismo físico que existia durante o período de Jesus Cristo que ele viveu na Terra e anteriormente. Perdão. Não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados da ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se tinha manifestado, não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Sim, o primeiro tabernáculo estava erguido, existia. Isso, Jesus Cristo, esse significado não se tinha manifestado. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Os sacrifícios físicos que faziam no tabernáculo com os sacerdotes eram ineficazes para limpar as consciências das pessoas. Completamente, tirar o pecado e ajudar a limpar as consciências das pessoas para terem este sentimento de estarem limpos e perdoados. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até ao tempo oportuno de reforma. Qual foi o tempo oportuno de reforma? Foi quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. E então houve a reforma. Diz assim: quando, porém, versículo 11, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Entrou uma vez para sempre. O pagamento dele foi tão grande, foi tão enorme, não é preciso pagar outra vez. Pagou para nós e para toda a humanidade. Está tudo pago. E por isso vemos aqui que ele, então, é capaz de limpar as nossas consciências. Porque as outras coisas físicas, os bezerros e esses sacrifícios que faziam físicos, como diz no versículo 9, no tocante à consciência, eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Mas Jesus Cristo é eficaz de purificar a nossa consciência. Ele é capaz de a purificar.
Vejam assim. Diz assim, muito mais, continuando no versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados significam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Obras mortas. As obras estão mortas. Mas purifica a nossa consciência. E por isso temos um sumo sacerdote que é misericordioso. Vejam umas páginas antes, em Hebreus capítulo 2, versículo 17 e 18, que diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer apropriação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Podemos ter confiança nele. E também vejam no capítulo 4, versículo 14 e 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por isso, versículo 16, diz assim, ele é capaz de se compadecer por nós, porque sofreu as mesmas coisas. Ele tem sentimento, ele nos pode espiar e tem compaixão por nós. E depois diz assim, versículo 16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Isto é, quando não temos essa necessidade. Precisamos nos chegar confiadamente ao trono da graça. Não precisamos esperar uma vez por ano, precisamos fazer isto diariamente, quando é necessário. Mas no dia de expiação, hoje, estamos a jejuar para nos lembrar deste grande, digamos, dom que Ele nos dá, desta grande graça, de podermos achar graça quando temos necessidade, quando precisamos socorro, numa ocasião oportuna. E por isso, queridos irmãos, é a razão porque é que estamos a jejuar hoje. É a razão porque é que estamos a jejuar para nos estarmos mais perto de Deus. Então, continuando então no versículo 5, vejam então, Hebreus capítulo 5, versículo 9 a 11, diz assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 11, a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Temos muito mais a explicar, estava Paulo a dizer. Queremos explicar a vocês muito mais acerca do serviço do sumo sacerdote. Mas vocês não estão a ouvir porque se estão tornando tardios em ouvir. Vocês estão, digamos assim, não estão bem arrependidos. Não estão a praticar a vida cristã como deviam de estar a praticar. E por isso praticamente está a dizer vocês, acordem e tenham mais zelo, sejam mais zelosos e estejam mais prontos a fazer a obra, porque vocês estão tardios em ouvir. Estão assim a arrastar os pés, digamos assim, a andar devagar, e não deviam de fazer isso assim. E por isso continua no versículo 12. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, sim, quando vocês deviam de ser pessoas que podiam ensinar a outros, por causa do tempo que já passou, temos novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo. Precisam de ser ensinados de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Assim, vocês precisam de coisas levezinhas, em vez de estarem a comer comida forte, comida cristã forte. Porquê? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Então, o que é que devemos estar a fazer? Devemos estar, diz assim, a ter alimento sólido, que diz no versículo 14, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, praticam
e praticam, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Estão a praticar, a viver o caminho de Deus e por isso estão bem experimentados, com bastante experiência, têm bastante prática a discernir o bem e o mal. Estão bem, têm boa experiência nisto. Isto é importante. Isto é, digamos assim, o âmago do assunto, a carne, a parte forte, a comida sólida da vida cristã, que é estar a vencer, estar a fazer e a vencer. Então vamos ver então em Hebreus capítulo 8, versículo 6, o que nós devemos estar a fazer. Diz assim: agora, com efeito, Hebreus 8, versículo 6, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então Jesus Cristo agora é o mediador da nova aliança, que é muito melhor, porque é superior, porque tem promessas maiores. Quais são as promessas maiores? Promessa de vida eterna. A antiga aliança não tinha promessa de vida eterna. E por isso continuando assim no versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E então é o que está aqui a dizer, que a lei é gravadas nas nossas mentes e nos nossos corações. Então o que é que está a fazer? Está, digamos assim, a retreinar, a reeducar a nossa consciência. Porque estamos a praticar as coisas certas e então a nossa consciência está a ser retreinada, está a ser educada e por isso a consciência está a ser lavada do caminho errado e está a ser lavada e a ser feita uma consciência nova, limpa, bem treinada. Queridos irmãos, é uma batalha da mente. É uma batalha aqui mental. Que temos de batalhar aqui na cabeça. Não é uma luta física de balas e de metralhadoras e de bombas e de granadas, mas é uma luta para destruir estes bastiões, estas fortalezas, estes locais muito bem defendidos, estes núcleos de defesa que temos na nossa mente. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 a 6. E diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais. Não estamos a lutar contra as pessoas. Mas, e sim, poderosas. As armas que nós temos são poderosas em Deus para destruir fortalezas, para destruir estes bastiões, estas áreas de defesa que estão na nossa mente. Anulando o quê? Primeiro, anulando sofismas, ou como na Nova Versão Internacional diz, argumentos, ou como na Bíblia na linguagem de hoje diz, ideias falsas. Isto é, destruindo estes argumentos, estas sofismas, estas maneiras de pensar que as pessoas têm. São estes argumentos filosóficos, estas filosofias, que estão bem entrelaçadas e enraizadas nas nossas mentes, bem profundo. E temos que tirar isto de fora, destruir estas fortalezas que estão cá dentro da nossa cabeça. Precisamos de pensar nisso e destruir essas fortalezas. Anulando nós os sofismas estes e toda a altivez que se levante, todo o orgulho, toda a altivez, todo o orgulho, todas as coisas que se levantam, grandes ideias de orgulho. Pensamos que somos pessoas assim tão importantes. Isto é, estes pensamentos em vãos, estes pensamentos egoístas, de que nós somos alguém importante. Isto precisamos de destruir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. E também, em terceiro lugar, levando cativo
todo o pensamento à obediência de Cristo, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Seja qual for os pensamentos que tenhamos, as ideias que tenhamos, que sejam pecaminosas, todas as ideias que sejam negativas, todas as ideias que sejam más, têm que ser levadas cativas para estarmos obedientes a Cristo, aos ensinamentos da lei de Deus e aos ensinamentos de Cristo. Por isso, qualquer desculpas que nós tenhamos, ou qualquer ideias que nós tenhamos, qualquer raciocínios que nós tenhamos, que não sejam obedientes a Deus. Qualquer desculpas que nós tenhamos para não observar o sábado, ou não observar os dias santos, mesmo que sejam muito lógicas e muito inteligentes, mesmo que sejam pessoas muito espertas, pessoas que falem muito bem, sejam grandes palestradores, temos que pôr essas ideias, como diz aqui, esses cativos, estes pensamentos, à obediência de Cristo. Temos que destruir estas fortalezas, estes bastiões que existem na nossa mente, sejam eles, como diz aqui, sejam sofismas, sejam altivezes, sejam eles pensamentos pecaminosos. E depois diz assim, estando prontos para punir toda a desobediência, estando prontos a castigar toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Queridos irmãos, isto é a batalha que nós temos diariamente, porque existe um Satanás neste mundo e ele nos está a tentar atacar. E nós temos que o vencer. Temos que o vencer. E então é a batalha que nós temos. É a batalha que nós temos. Então vamos continuar então a ler em Hebreus capítulo 9, onde estávamos há pouco. Hebreus capítulo 9. E veja então versículo 13 e 14, que diz assim: Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, como lemos há pouco, os protegidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno de si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. Temos esta batalha na mente e temos a mente a ser purificada. E, queridos irmãos, isto é a obra do sumo sacerdote. Por isso hoje estamos a celebrar este dia, a obra que ele faz diariamente conosco, desde que que ele ascendeu ao céu através da oferta, movida. E por isso ele está no céu, está sentado à direita de Deus Pai, e por isso ele nos está a perdoar dos nossos pecados e está a purificar a nossa mente e a nossa consciência. Então vejam, uma vez mais, aqui no versículo 28 do mesmo capítulo, 28, que diz assim: Assim também Cristo, Hebreus 9, 28, assim também Cristo, tendo-se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o guardam para a salvação. E por isso, este período agora, da expiação que ele está a fazer, através do significado do novilho, que oferecendo a oferta do pecado, é o que está a fazer a nós, hoje em dia, limpando-nos e limpando-nos. O trabalho da expiação do bode vai ser mais tarde, vai ser vai ser no mundo da amanhã e no grande trono branco, quando fará isso, quando fará a expiação através, digamos assim, do simbolismo do bode, deste animal que tem este espírito independente que representa o povo, a sociedade deste mundo, a atitude deste mundo. Então, vejamos de volta a Levíticos 16. Levíticos 16, onde começamos a explicar o significado do dia de expiação. Levíticos 16. E vejamos então o versículo 20, onde parámos há pouco. Havendo depois acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda, pela congregação, pelo altar, perdão, quando Jesus Cristo acabar de fazer isto, então nós, a igreja está pronta,
vem Jesus Cristo, a segunda vinda, como vimos, para a salvação, e então somos ressuscitados, e então vamos a ser membros da família dele, como filhos e filhas dele, perdoados e tendo sido ressuscitado na primeira ressurreição, que é uma melhor ressurreição. Por isso, acabar de fazer essa parte da expiação, diz assim, ele fará chegar o bode vivo. Ele trará, então, o bode vivo. Então, vejam, então, no versículo 21, diz assim, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-los ao deserto, pela mão do homem, à disposição para isso. Vai então dar estes pecados, pô-los na cabeça deste bode vivo, que representa Satanás, o bode de Azazel, e este bode então vai ser enviado pela mão de um homem à disposição para isso, um homem forte, um anjo forte, para pôr Satanás nesse castigo, que diz assim, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, ele vai então para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto, nesta terra solitária. Vejamos isto então no Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20, tem a descrição deste acontecimento. Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse 20, vamos começar a ler o versículo 1 a 3, diz assim, então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vemos assim, vi descer do céu um anjo, que é este homem forte, com esta capacidade, um anjo, tinha à mão a chave do abismo e uma grande corrente. E então, Satanás, diz assim, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Prendeu neste local solitário. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Vai ser solto por um pouco tempo, mas depois vai ser imprisionado de novo. Vai ser digamos assim, o dualismo. Vai ser, então, depois imprisionado para sempre. Uma vez que Satanás tenha sido imprisionado, vemos os santos são ressuscitados, receberam a sua recompensa, está claro, receberam a vida eterna, que é de graça, não é uma recompensa, mas receberam a recompensa pelas obras e vão reinar com Cristo por 1000 anos. Vemos aqui também. Então isso no versículo 4 diz assim, vi também tronos e nestes sentados aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, isto é, os santos ressuscitados, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. 1000 anos. Isto é um milénio, vão reinar por 1000 anos, no maravilhoso mundo amanhã, para trazer paz à terra sem as influências negativas de Satanás no mundo. Vai então haver o mundo, o reino de Deus na terra. Quando isso acontece, então o que está em Levíticos 25 pode ser acontecer. Vejamos então Levíticos 25, versículo 9 e 10. Levíticos 25, versículo 9 e 10, que diz assim, então, no mês 7º, ao 10 do mês, que é o dia de expiação, depois de Satanás ter sido imprisionado, proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um à sua posição e cada um à sua família. Vai haver liberdade. Liberdade na terra. Porquê? Estamos libertados, os seres humanos vão estar a ser libertados desta pressão do Deus deste mundo, que é Satanás. Vai ser liberdade. Liberdade destes governos humanos e liberdade deste império demónico que está a governar na terra. E por isso vai haver verdadeira liberdade na terra. E por isso pode ser declarado ou proclamado essa liberdade no dia de expiação. O ano 50º vos será jubileu,
Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Vai ser um período de declaração de liberdade, um período muito alegre, que certamente vamos ouvir mais durante o período da festa, o período em que vai haver paz na terra. Por isso, queridos irmãos, vimos que o mundo precisa de expiação. E Jesus Cristo faz uma expiação ao mundo através, primeiro, oferecendo a sua vida, não só como a oferta de um homem perfeito, mas oferecendo a vida como uma oferta pelo pecado, tomando sobre si os pecados do mundo, e que é representado pelo novilho de Levíticos 16, assim como pelo bode do Senhor, representado essas duas naturezas. Depois, em segundo lugar, Jesus Cristo purifica o mundo através do seu rolo, do seu profissão, digamos assim, de ser o sumo sacerdote, intervenindo individualmente por ti e por mim, pelos nossos pecados, e limpando as nossas consciências de dia a dia. E em terceiro lugar, ele vai expiar o mundo por removendo a causa, o grande planejador destas artimanhas, destas coisas que acontecem no mundo, que as pessoas veem, como é que isto acontece aqui, outro aqui, deve haver uma conspiracia aqui. Se há uma conspiracia é de Satanás, não é de homem nenhum, é de Satanás. É grande conspiracia neste mundo. E então vai ele remover a causa deste conspirador, que é Satanás e os seus demónios. E por isso o mundo precisa da expiação, para que possamos declarar liberdade. Possamos declarar liberdade na terra. Por isso é que o mundo precisa de expiação. Então, o que é que precisamos de fazer agora? O que é que tu e eu agora precisamos de fazer? Para concluir, então, vamos ler alguns versículos em Hebreus. Primeiro, em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Vejam, se faz favor, versículo 19. Hebreus 10, versículo 19 a 25. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, isso é, quando oramos, quando pomos nos nossos joelhos e pedimos a Deus Pai perdão, precisamos ter esta intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus Cristo, quando necessitamos, quando há necessidade, quando oramos regularmente, diariamente, todos os dias, constantemente, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Por isso temos a oportunidade de congregarmos com verdadeiros cristãos. Não é com falsos cristãos que estão a seguir os caminhos errados, mas com verdadeiros. Se temos essa benção de nos congregarmos, façamos isso. Infelizmente, muitos de nós estamos a distâncias, muitos de uns dos outros, e não têm essa oportunidade. Mas quando têm essa oportunidade, principalmente preparando e poupando o segundo dízimo para irem à festa. E então têm a oportunidade de o fazer durante a festa. Por isso, os dias da festa de tabernáculos é uma grande oportunidade de regozijo, porque estão a obedecer às leis deles, poupando o segundo dízimo, para terem esta possibilidade de congregar uns com os outros. E por isso é uma oportunidade também de nos estimularmos ao amor e às boas obras uns aos outros. Só podemos estimular as boas obras uns aos outros se nos congregarmos e estivermos juntos e vermos as dificuldades que uns os outros têm e, por isso, orarmos uns pelos outros. Vamos também ler, então, no capítulo 12, começar a ler no versículo 1,
Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé que é Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignómia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Não fiquem cansados, continuem a perseverar, continuem a vencer até ao fim, porque temos um exemplo de Jesus Cristo. E olhem para Ele como nosso exemplo, como nosso padrão e continuem a andar para a frente. É o que precisamos de fazer. Precisamos de olhar para Ele para nos limpar, para nos purificar, para termos confiança de ir ao Santo dos Santos, perante o Deus Pai, porque Ele abriu o caminho para nós e para não nos desencorajarmos, continuarmos na luta. E também vejam no versículo 12 e 13 do mesmo capítulo de Hebreus 12, que diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Por isso, se há algum de nós que seja manco, mas temos os caminhos corretos, então aprendemos a seguir o caminho correto para sermos curados. Precisamos de andar no caminho correto para sermos curados, para não termos estas, digamos assim, fortalezas e estas concessões ao pecado, por esse lado, mas andar no caminho certo. Restabelecendo as mãos descaídas, os velhos trôpegos, fazei caminhos retos, sempre para a frente, caminhos retos. Por isso, queridos irmãos, eu vos peço que Deus vos abençoe com o entendimento melhor do grande significado e da obra do sumo sacerdote no dia de expiação, porque este mundo está à espera de nós. E por isso, para concluir, quero ler 2 versículos do capítulo 13, Hebreus 13, versículo 20 e 21, que diz assim: ora, o Deus da paz, que o tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou. Que o Deus da paz, queridos irmãos, vos aperfeiçoou em todo o bem. Sim, em tudo o que seja bom. Esta é a razão porque é que estamos a jejuar hoje, a razão do dia de expiação. Porquê? Para que vocês olhem para o pastor das ovelhas, o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, para nos ajudar a aperfeiçoar em todo o bem, a limpar a nossa consciência, a andar nos caminhos retos para nos aperfeiçoar, para cumprires a sua vontade, para cumprires a vontade de Deus, operando em vós o que é agradável diante dele. Operando em vós o que é agradável diante dele. Fazendo o que é agradável a Deus. É o que precisamos de fazer, queridos irmãos. Através de Jesus Cristo, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Desejo a todos vós, queridos irmãos,